Graça e paz, meus amados irmãos, quero compartilhar com você mais uma palavra de Deus nestes dias em que nós ainda não estamos podendo nos reunir no templo para juntos estarmos cultuando ao nosso Deus na comunhão maravilhosa que eu não tenho dúvida de que é algo maravilhoso. Mas quero aproveitar esta oportunidade e poder levar uma palavra a você, falando a respeito da importância de praticar a palavra de Deus, a importância de obedecer a palavra de Deus. Como filho de Deus, eu e você, nós somos julgados com base na obediência à palavra de Deus, né? E seremos assim devidamente recompensados pela a nossa obediência ou desobediência. E o primeiro passo de obediência é aceitar a salvação em Cristo Jesus, aceitar a salvação no Senhor Jesus. E a sua resposta de obediência ou desobediência ao chamado de Deus traz consequências e consequências eternas. Eu quero citar alguns textos aqui nesta mensagem, mostrando para você a importância da nossa resposta em obediência a Deus, em obedecer ao Senhor, pois ela traz consequências eternas. O primeiro versículo que quero compartilhar com você é de João, capítulo de número 3, o versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: porque Deus tanto amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, que é um dos textos mais famosos da palavra de Deus, ele nos mostra aqui a importância da resposta de obediência. Deus nos amou e amou a mim e a você de uma maneira extraordinária, ao ponto de dar o seu único filho para que aquele que crê, ele não morra, mas ele tenha a vida eterna. E aqui a sua resposta é crer. Se você crê, a palavra de Deus diz que você será abençoado com a vida eterna. A vida eterna que ele tem para o seu povo. João capítulo 3, o versículo 36, diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mais um texto que mostra a importância da sua resposta ao chamado de Deus, ao chamado de Deus para o arrependimento, para a aceitação da salvação. O texto diz que quem crê tem a vida eterna, quem rejeita não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, a sua resposta traz consequências no tempo presente, traz consequências também na eternidade. João capítulo 5, versículo 28, diz: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. A palavra de Deus deixa muito claro que a nossa vida, ela não termina com a morte. A nossa vida, ela permanece, ela é eterna. O homem foi criado como um ser eterno. E um dia, aqueles que morreram
O texto diz que ouvirão a voz de Cristo, em que os chamará, e eles levantarão do túmulo e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. O bem aqui não pode ser confundido com a prática de boas obras com a intenção de ser salvo, pois as boas obras, elas não salvam. As boas obras, elas são realizações daqueles que já foram salvos. Mas é mais um texto que mostra a importância da sua resposta. A maneira como você responde à voz de Cristo traz consequências, trazendo a você vida ou trazendo a você condenação eterna. A sua resposta, ela tem consequências eternas. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A vontade de Deus é que você se arrependa dos seus pecados. A vontade de Deus é que o homem mude os seus pensamentos, mude as suas atitudes. Eu creio que em todo tempo, em tudo que Deus faz, em tudo que Ele age, Ele está agindo para que o homem volte o seu olhar para Ele, e o homem se arrependa dos seus pecados, o homem se converta ao Senhor. Ele manda a todos que se arrependam, e aqueles que decidem se arrepender, a Bíblia diz que eles serão abençoados com a salvação do Senhor, com o perdão dos seus pecados. E Jesus deu prova disso, Deus deu prova disso quando Ele ressuscitou Jesus. E o texto diz que estabeleceu um dia que Ele, Jesus, há de vir para julgar, há de vir para recompensar ou para condenar aqueles que desobedeceram, e abençoar com a vida eterna os obedientes. Romanos capítulo de número 2, versículos 5 ao 10, vai nos mostrar a importância da nossa resposta a Deus, a nossa resposta a Cristo. Ele diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. A sua resposta a ele tem consequências eternas. Veja que ele diz que por causa da teimosia e da dureza do coração, muitos estão acumulando para si ira. Quantas pessoas não têm levado em conta os acontecimentos, as circunstâncias? Podemos lembrar de Faraó, que em meio às pragas no Egito, ele permanecia com o coração endurecido, permanecia com o coração obstinado. Quantos continuam da mesma forma? Deus está chamando o seu povo, chamando você a uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, de comportamento.
mas muitos continuam na sua teimosia, no seu coração obstinado e acumulando para si ira, em que será manifesta no dia da ira de Deus, quando Ele revelar o seu justo julgamento, e que vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. É momento de você refletir como você tem andado, como você tem procedido. É tempo de arrepender-se, é tempo de você pensar no seu comportamento e temer a Deus, e persistir em fazer o que agrada a Deus, para que você possa experimentar da sua glória, honra e paz em sua vida, porque é isso que Deus tem para aqueles que praticam a sua palavra. Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A 2 Tessalonicenses 1:7 diz, a partir do versículo 7, a parte B, diz: e isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirados em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Jesus há de voltar. Os sinais têm sido cada vez mais frequentes, apontando para o dia em que Jesus vai voltar, em que Jesus há de vir. E a palavra de Deus diz que quando Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, Ele punirá os que não conhecem a Deus. Ele punirá os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. A sua resposta tem consequências. É tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de voltar-se para Deus em arrependimento, em conversão, em choro, em lamento. É tempo de rasgar o coração e não apenas as vestes. É tempo de se quebrantar diante do Senhor. A 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, a promessa de vir buscar o seu povo, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor tem dado a mim e a você a oportunidade de experimentar a sua graça. O Senhor ainda não voltou, porque Ele espera de você arrependimento. Ele quer de você uma mudança. E eu quero convidar você a responder de maneira obediente à voz do Senhor, por meio da sua palavra, e obedecer a sua palavra. Você um dia será julgado com base na sua obediência ou desobediência à palavra de Deus, e você será devidamente recompensado. O seu primeiro passo deve ser dado agora. É tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de temer a Deus, é tempo de buscá-lo de todo o coração. Que Deus abençoe você e que você possa responder à voz de Cristo, obedecendo e praticando a sua palavra, para que você tenha vida eterna. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.